te convidar a se conectar com um culto muito diferente. Estamos vivendo dias de inspiração. Então já chegue com o seu coração aberto, já esteja pronto para receber algo novo do céu, mas já entre inspirado pelo Espírito Santo ao Senhor, porque você vem aqui a cultuar o Senhor, você vem aqui cultuar ao nosso Deus. Então não precisa de inspiração maior, mas eu quero que você se entregue, se derrame na presença do Senhor. Levanta suas mãos e peça ao Espírito Santo para te derramar algo novo nessa tarde. Você veio aqui para adorar, para servir, para bendizer e exaltar ou glorificar o nome do Senhor. Então que não seja algo diferente disso, que você realmente se entregue, se derrame na presença do Senhor e diga para o Senhor: Jesus, eu quero algo novo na minha vida nessa tarde. Se você está carregando algo no seu coração, algum problema que está te tirando a paz, declare em nome de Jesus que esse problema fica lá fora agora, porque aqui dentro só vai ter a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio falando conosco. Então que você já se conecte com o Senhor, acalma o teu coração, acalma e sinta a presença do Espírito Santo de Deus desde já. Senhor, estamos aqui para bendizer e exaltar o teu santo e poderoso nome, papai. Receba o nosso culto nessa tarde, receba a nossa adoração. Queremos bendizer, louvar o Senhor com o melhor que temos, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. Queremos louvar o Senhor nessa tarde, ó Pai Santo, com tudo o que temos, derramar, entregar na tua presença, papai, um perfeito e verdadeiro louvor. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar de forma individual sobre cada um de nós. E que estamos aqui, ó Pai, para bendizer, glorificar, exaltar e sermos impulsionados para vivermos os melhores dias das nossas vidas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Celebra o Senhor, aleluia. Boa tarde, graça e paz. Amém. Você está pronto para ouvir o Espírito Santo mais, num nível mais profundo? A gente está aqui desde sexta, mas Deus tem mais, viu? Então anime o seu coração aí, ligue o seu coração com Deus do céu, conecte-se ao Senhor, conecte-se a Deus, conecta aí com o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, mostra algo para mim, Espírito Santo, faz eu sentir algo, Espírito Santo, me faz ir além do que eu já conheço, me faz ir além, me faz ir mais profundo. E essa tarde a palavra que eu quero orar e ativar com vocês chama-se sacerdócio familiar. Sacerdócio familiar. E vocês vão ver que tudo se conecta no Espírito. Então, sacerdócio familiar é a palavra do Espírito Santo para essa tarde. O texto que eu quero orar em cima é o texto do Salmo 128, que diz assim, ó: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e que você veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Então eu quero orar nesse momento por sacerdócio familiar, unção dentro da tua casa, unção no seu casamento, unção sobre os seus filhos, unção no homem, unção para a mulher, unção para todos dentro de casa, que a presença aumente dentro da sua casa, que a sua casa seja um lugar de secreto com Deus, que quando você sair de lá, a glória de Deus esteja brilhando em seu rosto, que o Espírito Santo vá além agora no seu coração, na sua mente. E eu quero orar por saúde na família, eu quero ativar agora a cura no corpo físico, a cura na mente, a cura na alma, a cura no interior, a cura nas emoções, a cura nos pensamentos, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus e diga: eu quero mais, Espírito Santo, eu quero mais da presença, eu quero mais da unção, eu quero mais do teu fogo, Espírito Santo, eu quero mais de ti, Espírito Santo, e eu sei que você tem mais nesse dia, mais e mais. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida bem-aventuranças
do Senhor, crescimento do temor de Deus. Eu declaro sobre você caminhos retos, caminhos justos, caminhos do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida frutificando o seu trabalho irá frutificar, a sua profissão irá influenciar, aquilo que você faz crescerá, aquilo que você faz no seu trabalho vai trazer prosperidade para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Eu quero declarar sobre as mulheres aqui, mulheres frutíferas, abençoadas dentro de casa. Eu declaro e profetizo sabedoria, mulheres sábias que constroem e edificam as suas casas na presença de Deus. Mulheres sábias, eu declaro aqui, mulheres cheias do Espírito Santo, com sabedoria dos céus. Eu declaro aqui, filhos amados, filhos da honra, filhos abençoados, filhos da bênção. Eu declaro filhos que honram em volta da mesa, filhos que honra a família, filho que honra e respeita os seus pais. Em nome de Jesus eu declaro que todo homem que está nesse lugar será honrado, abençoado, terá honra, será um homem que tem um coração grato a Deus pela família que tem, pela casa que tem, pelo lar que tem. Eu declaro aqui, homens abençoados que temem ao Senhor, homens abençoados que temem ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe sempre, que haja prosperidade sobre a sua vida, que você, através de você, que o Espírito Santo te use para abençoar outras cidades, abençoe a sua igreja e abençoe outras cidades, que o Senhor te dê essa graça. E quantos aqui quer viver bastante, levanta a mão. Quantos quer viver bastante, levanta a mão. Eu vou ministrar algo ativando na sua vida que chama-se longevidade de vida. Você sabia que Deus nos dá longa vida? Existe uma promessa na palavra de Deus sobre longevidade, sobre longa vida. Então eu vou ministrar sobre você. Fique com a mão levantada, diga assim: Deus, eu quero viver bastante. Deus, eu quero ter saúde. Deus, ajuda-me a viver bastante. Espírito Santo, ministra a vida em mim. Que você veja os filhos dos seus filhos. Isso aqui é que você vai ver os seus netos. Que você veja os filhos dos seus filhos, você veja os filhos dos seus filhos, você vai viver para ver os seus netos. Receba vida abundante, receba saúde, receba cura, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo purifique o seu corpo físico agora, seus órgãos internos estejam sendo renovados, toda doença, toda enfermidade seja eliminada agora do seu corpo físico, em nome de Jesus. Toda enfermidade espiritual seja eliminada agora do seu espírito, toda enfermidade emocional seja eliminada da mente e seja eliminada do interior, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus. Pai, nós ativamos uma atmosfera sobrenatural de vida abundante, uma atmosfera sobrenatural de sacerdócio, uma atmosfera sobrenatural de mulheres sábias, filhos de honra e de bênção, cheios do Espírito Santo. Pai, enche do Espírito, mais do seu Espírito essa tarde. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Graça e paz a todos. Estamos juntos nessa tarde. Para mim é uma alegria enorme poder voltar a esta casa, rever amigos queridos e uma satisfação poder ser tão bem recebido por vocês, pela liderança, a amizade do pastor Robson, pastora Fabiana, do Jotinha, do Christoph. Então, para mim é uma alegria grande, né, sair de Manaus e poder estar com vocês aqui nesse tempo. Poder rever aqui também alguns amazonenses. Cadê a Michele? Michele está ali, comedora de tambaqui, Tucumã como eu, não é? Os meus pais, eles são cearenses. Eu sou nativo amazonense. E a gente diz muito isso lá na nossa região, né?
O Robson falou, está dando 50 graus em Palmas. Eu falei, não existe cidade no Brasil mais quente que Manaus, né, Michele? Não existe, gente. Você sai de casa, tomando banho, colocando desodorante, e aí daqui a pouco você está molhado, literalmente molhado. Eu termino de pregar lá na igreja, que a minha igreja ainda não está no naipe da base, né? Então, não tem ar-condicionado. Então, camarada, eu saio pingando, né? Daniele hoje que vai sair pingando, porque ela que vai estar pregando na nossa família lá. Mas para mim é uma alegria grande poder voltar aqui, rever os irmãos e poder contemplar, né, de forma presencial aquilo que Deus tem feito, de uma forma tão graciosa, como Deus tem sido benevolente para com vocês, expandindo vocês e também levando vocês para outros níveis nesta cidade, nesta localidade, para abençoar esse estado, né? Um estado tão novo, mas com tanto potencial para abençoar a nossa nação. Amém? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Haroldo Martins, pastor da comunidade Religar lá em Manaus. Sou pastor há 23 anos, 24 anos de ordenado, casado com a mesma mulher, né, há 23 anos, mas nós estamos juntos há 30 anos. Então, ela tem me suportado durante esses 30 anos, porque eu não sou fácil. Você me vê assim, com esse corpinho, com esse jeitinho, né, com essa carinha de 18 anos, mas eu já tenho 53 anos. Você dava 53 para mim? Fala a verdade. Não dava, né? Os meninos estão pensando que eu ainda estou na fase da puberdade como adolescente. Eu já passei um pouquinho dela, né? E aí está essa morena, filha de português, não é? É a minha esposa, Daniele, e Deus tem sido de fato e verdadeiramente gracioso comigo, e ela tem me acompanhado já aí ao longo desses anos, e nós temos caminhado ali como família da fé, abençoando a cidade de Manaus. Esses são os meus 2 filhos, as meninas se acalmem, não é? Porque eu disse para eles que eles têm que esperar, né? Tem que ter paciência, eles não querem, e tentei amarrar os 2, mas, né, porque lá em casa não existe essa lei, ó, segurem as meninas de vocês, porque os meus meninos estão soltos. Não existe esse negócio não, né? Eles não estão soltos, nem estão disponíveis, né? Eles não podem vir com essa conversa, com essa gracinha, porque comigo não cabe essa ideia não. Então respeite a filha dos outros, as meninas dos outros, assim como eu quero que eu tenha os meus filhos respeitados. Então, o nosso caçula do meio, ele é o MacGyver, ele é o hacker da família, né? É o Isaac, e o primogênito ali, agora universitário, é o Levi Martins, né? Passou na Universidade Federal, na Universidade Estadual agora, e é acadêmico do curso de Ciências Biológicas. E aí tem a nossa igreja, família, o nosso espaço. Nós saímos de um local de 800 metros quadrados, e Deus nos deu a visão de ir para este novo local. Uma área de 6 mil metros quadrados, avaliada hoje em 6 milhões de reais. E nós estamos aí. Nosso auditório tem 1.600 metros quadrados, comporta aproximadamente 1.500 pessoas, 1.600 pessoas. E nós agora adquirimos o galpão do lado, que são mais, há algum tempo atrás, são mais 500 metros quadrados. E atrás da propriedade nós temos mais 3.000 metros quadrados, aonde é o nosso sonho, poder construir ali a nossa escola, né, poder construir ali o nosso centro de treinamento e formação, e também construir ali o nosso espaço de convivência para todas as nossas faixas etárias. Então ore por nós, né? Essa é a comunidade Religar. Robson já esteve lá, só Everaldo que ainda não foi, né? Existe uma caravana daqui que está se preparando com a Michele e a mãe para ir lá para Manaus. Então, se vocês forem ano que vem, em fevereiro, a gente está aí para receber vocês. Tem uma outra foto, eu acho, está ali, né? Esse é o nosso auditório. Nós estamos agora passando por um tempo de pouco reformas lá, para adequarmos aí o nosso espaço. Então, ore por nós, para que o Senhor nos dê graça, e quando você chegar lá, a gente já possa estar com o contrato na mão, celebrado, né? Já tendo pago esses 6 milhões de reais. O que é 6 milhões de reais?
para Deus? Não é absolutamente nada, né? Ele é dono do ouro e da prata. Então, a nossa fé precisa pelo menos ser do tamanho de um grão de mostarda, para Deus dizer: eu vi em você uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vou liberar para você 6 milhões de reais. É assim que funciona. Amém? Amém. Eu quero pensar com você nesse final de tarde sobre nem toda aliança é bem-vinda. Nem toda aliança é bem-vinda. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que está lá em 1 Reis, no capítulo de número 11, do verso 1 até o verso de número 6, quando a palavra do Senhor vai dizer assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai. Amém? Essa palavra é uma palavra que aqui não pode ser atribuída nenhuma culpa e nenhuma condenação às mulheres, apesar do texto citar que por conta das decisões erradas de Salomão, não seguindo aquilo que fora as orientações dadas por Deus e também pelo seu pai Davi, para que ele não se envolvesse com outras mulheres de outras nações, por conta da prática pagã que estas mulheres tinham, nas quais elas foram criadas, educadas e também passaram toda a vida prestando adoração e culto exatamente a esses deuses, os quais o Senhor não se agradava. Então, todas as alianças que foram celebradas pelos servos de Deus, descritos na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, sempre foram bem-sucedidas. Foi assim com Noé. A palavra de Deus diz exatamente isso em Gênesis, no capítulo 6, o verso de número 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E tudo deu certo. O Senhor salvou Noé, salvou a família de Noé, abençoou Noé, levou Noé a conduzir e a partir dali então estabelecer uma nova realidade para a raça humana, porque a aliança que Deus celebrou com ele e ele com o Senhor foi mantida até o final. Escute, você sabe qual é o grande problema da gente não ter sucesso na vida? É exatamente porque nós começamos as alianças com o Senhor e nós não cumprimos, nós não terminamos. Nós até somos motivados, encorajados a cumprir uma aliança, a celebrar uma aliança com Deus, mas chega a segunda-feira, chega o meio de semana, chega o final de semana, e quando a gente olha a aliança que a gente celebrou no domingo, ou alguns dias atrás, ela já não mais permanece conforme a decisão que eu tinha tomado lá atrás. Nós não damos continuidade. Não damos continuidade. Esse é um grande problema. E à luz daquilo que a Bíblia tem para as nossas vidas, que a revelação sagrada tem para a minha vida e para a sua vida, para que a gente alcance sucesso, para que a gente conquiste, para que a gente chegue ao cumprimento de todas as promessas de Deus para as nossas vidas,
nós não podemos esquecer com quem está a nossa aliança, aonde a nossa aliança está estabelecida, fincada e fundamentada, de maneira tal que ela não possa ser demovida, nem pela tentação, nem pelo pecado, nem pelas investidas das trevas, nem pela amizade, nem pelo homem mal intencionado, nem pelo homem maquiavélico, nem pelo homem sanguinário, porque a nossa aliança precisa estar firmada continuamente com Jesus, amém? Então, cuidado com as alianças que você tem celebrado. Escute, nem toda aliança que enche os seus olhos alegra a Deus. Nem toda aliança que enche os seus olhos vai encher o coração de Deus. Pelo contrário, pode esvaziá-lo, pode entristecê-lo. A aliança que você celebra com o Senhor, uma aliança de luz, uma aliança de resplandecer, de ser nova criatura, de poder ser testemunho vivo daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Então não pegue a aliança celebrada na luz e jogue-a nas trevas. Você é luz. A aliança que você celebrou com o Senhor é uma aliança para a vida, não é aliança para a morte. É uma aliança de salvação, não é uma aliança de perdição. É uma aliança para dar certo, não é uma aliança para dar errado. Não é. Nós vemos essa aliança com Abraão. O texto da palavra de Deus, ele vai nos mostrar nos versos 15 e 18 de Gênesis 6, dizendo: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. É a mesma aliança que ele vai continuar celebrando com Isaac no texto de Gênesis, no capítulo 17, o verso de número 21, dizendo: mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Querido, tenha cuidado. Nem toda aliança que você olha no primeiro momento e diz: puxa, que maravilha, tirei a sorte grande, vai dar certo, não é? Deus me abençoou. Será que foi Deus mesmo? Será que isso agrada ao coração de Deus? Será que isso vai glorificar o nome de Jesus? Será que isso vai tornar você uma pessoa melhor, mais discípulo de Jesus Cristo, mais seguidor de Jesus Cristo, mais parecido com Jesus Cristo, mais abençoador, para abençoar a vida das pessoas que chegarão e que estarão próximas de você? Então nem toda aliança é bem-vinda. Tenha cuidado com as alianças que você vai celebrar de hoje até o último dia da sua vida. Eu tomei uma decisão quando eu tinha 18 anos de idade. Eu sou batizado, eu me converti há exatamente 43 anos atrás. Eu sou a terceira geração de cristãos da minha família. Meu avô, meu pai e eu, Levi, meu filho, é a quarta geração. E eu escrevi isso um dia. E a minha escrita lá na minha adolescência foi: de hoje em diante eu estou decidido e disposto a gastar todos os dias da minha vida para glorificar o nome de Jesus. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu não esqueci a aliança que eu fiz com Ele lá atrás, há 43 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu tomei a minha decisão por Jesus Cristo. Logo depois fui batizado, e quando tive uma consciência maior na minha adolescência. Êxodo no capítulo 34, verso de número 12, a palavra de Deus vai dizer: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Êxodo no capítulo 23, o verso 32, a palavra do Senhor também vai dizer: não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Levítico 26, o capítulo 26, o verso de número 42, a palavra do Senhor vai afirmar: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaac, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Você lembra a data, o dia, o momento, a ocasião em que você celebrou a sua aliança com Jesus? Ou ela já foi esquecida? Ou ela já foi deixada para trás? Ou ela já foi abandonada? Ou você disse: não era bem isso que eu pensava, não era bem isso que eu queria. O Senhor não quebra a aliança que Ele tem conosco. Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai assegurar a você até o último fôlego da sua vida. Amém? A palavra de Deus também nos ensina lá em Gênesis, no capítulo 17, o verso de número 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Querido, o episódio que temos aqui é um dos mais gritantes de um rei para com o seu Deus. Salomão tinha tudo para dar certo. Salomão engendra acertos políticos com várias outras nações pagãs que não agradavam a Deus, descumprindo aquilo que era e que estava estabelecido como determinação pelo próprio Deus, que foi dado pelo próprio Deus. Então Deus não admite desobediência aos seus mandamentos, aos seus decretos, aquilo que ele estabeleceu. O pensamento do grande rei Salomão, ao fazer aliança com outros povos, quer em parte estabelecer um tempo de paz para o povo. Isso é um fato, mas ao mesmo tempo também ele queria alargar os seus territórios, ele queria ampliar as suas riquezas, ele queria ampliar o seu tesouro, agregar ainda mais riquezas, posses, territórios, a destaque e proeminência. Mas Salomão ainda comete outro pecado comprometedor para com Deus. Ele casa-se com 1000 mulheres, sendo 700 delas princesas por conta das alianças, e 300 dessas mulheres, ou dessas outras mulheres, concubinas, ou seja, mulheres que não eram mulheres da corte, que não eram mulheres de linhagem real. Isso desagrada, e a Bíblia não vai esconder aquilo que foi a prática do rei Salomão. Pelo contrário, a Bíblia vai revelar isso, vai explicitar isso, de maneira tal que ela trate a verdade como verdade, sem encobrir absolutamente nada. Martinho Lutero, em uma das suas declarações, reformador, no período da reforma protestante, lá atrás, não é? Quando a gente teve o nascimento da igreja protestante, ele vai dizer: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir, tanto para esta vida, como para a vida futura. A aliança que você celebrou com Jesus um dia, se ela não foi rompida, se ela não foi quebrada, ela assegura para você uma vida plena, aqui e a posteriori, aqui e no futuro, aqui e na eternidade. É o que ele está dizendo com esta palavra. Então nós precisamos crer, acreditar com todo o nosso coração, que a aliança celebrada com o Senhor, ela precisa se manter fiel àquele que nos entregou, se manter fiel àquele que prometeu, que vai nos entregar no dia final, a coroa da vida que nos está reservada, mesmo antes mesmo da fundação do mundo. Então quero deixar para você alguns princípios da palavra de Deus, para que você possa guardar no seu coração. Uma primeira é: alianças não são bem-vindas quando celebradas de forma incorreta. O texto da palavra de Deus que nós lemos no verso 1 vai dizer: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, mulheres que não tinham nada a ver com Deus. Você sabe que quando eu fui casar, a decisão que Deus tinha colocado no meu coração, por conta do exemplo que eu tive de pai e mãe, minha mãe foi casada, meu pai foi casado com minha mãe por quase 60 anos, ele faleceu no último ano de 2022, eu estava em viagem fora de Manaus, e quando eu cheguei, eu tinha acabado de falar com ele já estava muito debilitado, foi diagnosticado com câncer, e meu pai pautou a vida dele num tripé, que foi um exemplo para toda a nossa família: fé, família e trabalho. Um homem que, na sua simplicidade, meu pai não sabia escrever o nome dele completo,
mas um homem que construiu algo que até hoje eu luto para construir o que ele deixou como legado na nossa família. Na nossa família. Ele tinha uma aliança. Nos seus últimos dias, que eu estava com ele ali, eu dormia com ele, e ele passava a noite toda virando de um lado para o outro. E uma vez na noite ele disse: meu filho, o fiel não será decepcionado. O fiel não será decepcionado. Eu lembro que nos últimos dias da vida dele, eu estava com ele e eu cheguei, ele já estava muito debilitado. Eu o carregava para a cama e o trazia para a sala. E um desses dias eu sentei com ele e disse: o senhor sabe quem está aqui com o Senhor hoje? E ele olhou já com uma vista um pouco comprometida, com muitas limitações. Ele disse: eu sei quem é. E eu disse: quem é? Ele disse: é o meu filho. E ele me disse a mais poderosa frase, que talvez em toda a minha vida eu não ouvirei, mas talvez não, com certeza, ouvirei do meu Salvador. Ele disse: você é Haroldo, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu poderia ter ouvido aquilo de qualquer outra pessoa, mas vindo dele, do homem que ele era, do caráter que ele tinha, da referência que ele era para mim. Não importava onde eu estava, no Brasil ou no exterior, eu sempre ligava para ele e dizia: pai, estou aqui. Ele disse: e aí, meu filho, como você está? A minha alegria era poder vê-lo sorrir. Mas ele era um homem que tinha uma aliança, e até o último instante da sua vida, quando eu fui no hospital, no dia que ele faleceu, minha mãe estava lá, minha irmã, meu cunhado, e ele já com ele já praticamente não estava respirando direito, e a sua pupila já estava dilatada. Eu o abracei ali naquele leito, e eu gritava com ele, e ele não reagia. E em um determinado momento, eu tinha reunido todas as minhas forças, e eu falei muito alto no ouvido dele, digo: pai, sou eu, seu filho, Haroldo. Quando eu olhei para a máquina que estava fazendo a monitoração do seu coração, os batimentos dele estavam em 60, 55. Os batimentos deles foram a 120. Eu disse: mãe, ele me ouviu e ele descansou. Eu sei aonde ele está, e eu sei que ele, pela aliança que celebrou e pela aliança que sabia que eu tinha com o Deus dele, que é o meu Deus, eu vou encontrá-lo, e eu sei que ele está me aguardando, porque eu decidi voluntariamente viver a mesma aliança que ele viveu. Tenha cuidado com as alianças que você celebra. Elas podem ser extremamente danosas sobre a sua vida, comprometerem a sua história, a sua casa e a sua família. Se você ler com bastante atenção o contrato antes de assinar, a sua sentença de risco, pode ser que ela não seja tão grande. Deus não se agrada de alianças espúrias e que venham confrontar os seus mandamentos. Toda e qualquer aliança deve ser celebrada com o aval dos céus, com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Se sua aliança é com a verdade, então fuja de toda mentira. Se sua aliança é com os seus olhos, não permita que os seus olhos sejam contaminados pelo pecado. Se a sua aliança com Deus é para guardar a sua boca, tenha cuidado com o que você fala. Se você celebrou uma aliança com Jesus e anda ouvindo aquilo que não agrada aos céus, tenha cuidado, porque Deus sabe daquilo que você ouve, e Ele sabe da aliança que você também celebrou com Ele. Tenha cuidado, muitas coisas que enchem os seus olhos e agrada ao seu coração, pode estar desapontando a Deus.
a Deus. Esses dias, conversando com o Senhor, eu disse, se existisse a possibilidade de ter outras vidas, depois dessa única que o Senhor nos concede, todas as demais que eu viesse a ter, eu continuaria celebrando a mesma aliança que eu celebrei nesta vida com o Senhor. Com o Senhor. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu celebrei com o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas cabeçadas, dos meus erros, porque não foi o Senhor que cometeu por mim, mas que eu cometi, e alguns deles possivelmente de forma proposital. Então tenha cuidado com as alianças que você celebra. Alianças não são bem-vindas quando celebradas de forma incorreta. A palavra de Deus vai nos ensinar em Deuteronômio no capítulo 8, verso de número 1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e os multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Amém? Também em Deuteronômio no capítulo 28, os versos 15 e 16. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? Amém? Tenha cuidado para que você não seja encontrado numa situação como essa, na parte ruim da aliança errada que você vai celebrar com alguém. Tenha muito cuidado. Então, não celebre alianças de forma incorreta. Celebre dentro daquilo que são princípios e valores da palavra de Deus. Em segundo lugar, alianças não são bem-vindas quando ferem a recomendação de Deus. O verso 2 vai dizer, elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Todo e qualquer acerto que venha ferir os desígnios do Senhor devem ser abandonados, deixados completamente de lado. As recomendações de Deus para o homem é que ele viva uma vida completa, uma vida plena, uma vida cheia da presença dos céus. Aonde você tem ferido as recomendações do Senhor na sua vida? Qual é a aliança, ou das alianças que você celebrou com Deus, quais delas você quebrou? Se você tem uma aliança com Deus e sua palavra, obedeça, seguindo a orientação dele. Pastor, é difícil, é duro, é complicado, né? Eu fiz isso de forma impensada, e agora a Bíblia diz que o Senhor não se agrada de voto de tolos, não se agrada. Então tenha cuidado em zelar e preservar pela aliança que você tem recebido e tem celebrado com o Senhor. Tudo aquilo que fere a palavra e os princípios também não serve para você. Tudo aquilo, querido, tenha o discernimento preciso disso. Atente os seus olhos para isso. Pode ser que algumas coisas sejam até muito desejadas, mas será que isso vai agradar a Deus? Será que isso vai acrescentar na minha vida? Deuteronômio no capítulo 17, o verso de número 11, a palavra do Senhor vai dizer: procedam de acordo com a sentença e as orientações que Ele lhes derem, não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. O que tem desviado o seu olhar, o seu coração, os seus passos, a sua mente? O que tem desviado você? Você esqueceu da aliança que você celebrou com Jesus? Não se desvie dela. Deuteronômio no capítulo 5, verso de número 31, a palavra do Senhor vai dizer: você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os sacerdotes e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Persevere naquilo que Deus lhe entregou e naquilo que você celebrou com Jesus. Qualquer resquício de mácula na aliança que você tem com Ele, fuja,
faça como fazia José. Todas as vezes que a mulher de Potifar tentava persuadi-lo, ele fugia, ele escapava, ele não se permitia quebrar a aliança que ele tinha com o seu Senhor. Amém? Terceiro lugar, alianças não são bem-vindas quando afastam você da comunhão com Deus. O texto da palavra de Deus que nós lemos, o verso de número 3 vai dizer: casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Como é que você tem conduzido o seu casamento, a sua família, educado os seus filhos, orientado eles, como mulher de Deus, temente a Deus, que clama e pede sabedoria dos céus, dizendo: Pai, da mesma forma que o Senhor me orientou e me trouxe até aqui, me dá sabedoria e capacita-me a ensinar os meus filhos, a conduzi-los, a honrar o meu esposo, a amar o meu esposo, a me desviar do mal, a não me envolver com aquilo que desagrada o teu coração. Isso serve tanto para os homens como para as mulheres. Então, decida definitivamente a afastar-se daquilo que não traz comunhão sua com Deus. Se as alianças vão comprometer a sua relação com Deus, é melhor que elas nem sequer aconteçam. Quais são as alianças que você tem celebrado na sua casa, na sua vida, trabalho, negócio, escola, faculdade, relacionamentos, vida pessoal? Tem valido a pena? Tem valido a pena? Nenhum tesouro do mundo é melhor do que a comunhão com Deus. Davi vai declarar isso, ele vai entender esta dimensão de forma muito precisa, quando ele declara o seu pecado, quando ele abre e rasga o seu coração na presença de Deus. Você só se desvia da comunhão com Deus se a sua aliança vive na instabilidade. Hoje você está aliançado, amanhã já não tanto assim. Hoje você celebra a aliança e você traz a sua memória, mas daqui a pouco você sequer lembra dela. Dependendo de com que você esteja envolvido, talvez a aliança sequer prevaleça na sua vida. Toda e qualquer proximidade, por menor que seja, com a indecência, vai te distanciar da aliança com Deus. É melhor ficar com Deus e com a sua aliança do que enveredar por um caminho que vai trazer morte, destruição e comprometimentos sobre a sua vida. Sofonias, no capítulo 1, o verso de número 6, a palavra de Deus vai dizer: aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam. A palavra de Deus também vai nos ensinar em Deuteronômio, no capítulo de número 5, o verso de número 32. Vamos ler todos juntos aí, vamos lá? Por isso, amém? Que a sua vida seja assim, que você caminhe exatamente nesta modalidade de vida, aliançado com Deus, comprometido com Ele, até o último cabelo da sua cabeça. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar. Nesses mais de 30 anos seguindo Jesus, 40 anos, se eu fosse tentar contar todas as pessoas que queriam ser agradadas por mim e eu não agradei, em detrimento da aliança que eu tinha com Deus, eu ia precisar de um caderno muito grande para registrar o nome de todas elas. Quando eu assumi a Igreja Batista, há alguns anos atrás, hoje Comunidade Religar, uma família daquela igreja, desta igreja que eu estou hoje, eles não estão mais conosco, mas eles chegaram para mim e disseram: você vai conduzir a igreja assim? Eles queriam que eu fizesse exatamente do jeito deles. Eu disse para eles, eu falei: a minha aliança é com o Senhor, eu estou aqui para agradar a Deus e não a pessoas. Não era isso que eles queriam ouvir, mas era isso que o Espírito de Deus havia colocado no meu coração e eu precisava dizer a eles. Às vezes as pessoas se magoam porque elas não querem ouvir a verdade. Às vezes as pessoas se entristecem e talvez elas até parem de te seguir, inclusive nas redes sociais,
Porque na maioria das vezes elas querem ouvir aquilo que afaga o seu coração, aquilo que massageia o seu ego, mas elas não querem ouvir a verdade. Em quarto e último lugar, alianças não são bem-vindas quando tiram o seu foco do Deus Altíssimo. O verso de número 4 vai dizer: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, ou o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Alianças corruptas tiram você do seu alvo maior, que é Jesus. Alianças não são bem-vindas quando elas tiram você da sua maior prioridade. Escute, se a sua aliança são com prioridades seculares, Jesus não é a prioridade do seu coração. Se sua aliança é com a sua esposa, o seu esposo, o seu trabalho, o seu empreendimento, o seu negócio, a sua conta bancária, o seu patrimônio, aquilo que você está planejando, sonhando e projetando para conquistar, a sua aliança talvez não seja com Deus. Você até tente fazer isso. A Bíblia nos ensina dizendo que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se a sua prioridade não é Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, o finalzinho diz o quê? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente quer começar pelo final, quando a gente deveria começar pelo começo. Quando a gente começa pelo começo, de forma certa, de forma precisa, com o aval e a chancela dos céus, com a bênção de Deus, dizendo: Senhor, a aliança que eu celebrei, eu continuo firmado nela, e eu estou fazendo conforme a aliança que eu tenho com o Senhor. Eu sei que todas as outras demais coisas acontecerão. Então, nem tudo que começa certo dá errado, mas tudo aquilo que começa errado não vai dar certo. Nem tudo que começa certo, entenda isso, no final vai dar certo. Agora, o que começa errado dificilmente vai dar certo. Que você continue dando certo na aliança que você tem com Jesus. Não abra mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em detrimento de alianças com homens. Não faça isso. Homens ímpios que não temem a Deus, uma sociedade que muitas das vezes está completamente desvirtuada e sem direcionamento daquilo que é a verdade. Mantenha o seu foco em Jesus. Toda aliança que tem Jesus como centro não perde o seu foco. Toda aliança que tem Jesus como centro, como prioridade, não perde o seu foco. Quando você tira os olhos do Senhor, acaba colocando-os em um outro Senhor da sua vida. Escute, é diferente. Não vamos confundir os senhores. Não vamos confundir. Quando você tira os olhos do Senhor, acaba colocando-os em um outro Senhor da sua vida, pode ter certeza que comprometimentos virão sobre você. A palavra de Deus nos ensina em Jó, no capítulo 17, o verso de número 9: mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mão puras se tornarão cada vez mais fortes. João 15,4 dirá: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Eu quero interceder pelo seu coração. Não sei como você chegou aqui esta noite. Não sei qual era a expectativa do seu coração. Não sei qual a motivação que o trouxe aqui nesta noite. Mas eu queria orar por você. Eu queria que você orasse aí onde você está. Que você pudesse render o seu coração na presença de Jesus agora e dizer a Ele verdadeiramente: Pai,
a aliança que eu celebrei, ela não é mais como era originalmente. A aliança que eu fiz confissão naquele dia, naquela noite, naquela celebração, com aquela mensagem, com aquela pregação, com aquela música que foi tocada. Pai, a chama não é a mesma, o fogo não é o mesmo, a intensidade não é mais a mesma. Me ajuda, Deus, renova em mim a aliança que eu fiz outrora, a aliança que eu celebrei para toda a vida e que eu quero cumpri-la até o último dia da minha vida. Se nessa noite você está aqui e você ainda não tem uma aliança com Jesus, ainda não celebrou uma aliança com Jesus, uma aliança de fé, de entrega, de render o seu coração, de pedir que Ele entre no seu coração, perdoe todos os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Se nessa noite você está aqui, enquanto a igreja está orando, e nesta noite você quer tomar a decisão no seu coração de receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, dizendo: Deus, por meio do teu Filho Jesus Cristo, hoje eu quero tomar a decisão de te receber como meu Senhor e Salvador pessoal. Se nesta noite você está aqui e quer fazer isso, eu quero que você levante a sua mão aí onde você está, e eu quero orar com você e por você nesta noite. Alguém que nesta noite quer tomar essa decisão dizendo: eu entendi, é para mim, é comigo, eu não tenho esta aliança, mas hoje eu quero sair daqui aliançado com Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que vai me resgatar e aquele que vai escrever o meu nome no livro da vida. Alguém que nesta noite quer tomar esta decisão? Quero fazer um segundo convite a você. Se você está aqui por uma razão ou outra, você se distanciou dos caminhos de Jesus, e não importa o que aconteceu, não importa qual o processo que se deu, mas nessa noite você entende que a aliança que possivelmente foi rompida por você, que não teve mais continuidade, mas que nessa noite você entende que é o dia, que é a hora, que é o momento de voltar à primeira aliança, a aliança que foi celebrada com Jesus, porque Ele não esqueceu da aliança que você celebrou com Ele, e nesta noite você quer dizer para Ele: Senhor, eu quero voltar, eu quero recomeçar, eu quero fazer valer ainda mais a aliança que eu celebrei com o Senhor. Alguém nesta noite que quer tomar esta decisão no seu coração, de se reconciliar a Cristo Jesus e a igreja do Senhor, pode levantar a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você e por você nesta noite. Eu quero fazer um último convite a você que está aqui. Se você entendeu esta palavra para a sua vida e para o seu coração, e nesta noite você quer renovar a sua aliança com Jesus, dizer: Pai, eu não me esqueci, como eu não me esqueci no ano de 1980, exatamente no mês de junho. Me lembro do pastor que estava pregando, o paletó que ele usava, me lembro perfeitamente. Se nesta noite você quer tomar uma decisão de renovar a sua aliança com o Senhor, renovar a aliança para ser ainda mais fiel a Ele, ainda mais consagrado a Ele, ainda mais temente a Ele, ainda mais envolvido na sua obra, ainda mais determinado a dizer: Pai, cumpre em mim o chamado que o Senhor gerou no meu coração, a minha vocação, o meu propósito último que o Senhor me deu. Se nesta noite você quer consagrar a sua vida em uma renovação de aliança com o Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu coração, por sua família, por aquilo que você está enfrentando na sua vida. Não importa qual é a luta, não importa qual é o dilema, você sabe, e mais do que você, o Senhor conhece. E a decisão que o Senhor quer tomar por você hoje é: eu vou te ajudar, eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu não vou te desamparar, eu vou te assistir em todos os momentos, porque eu não quebro a aliança que eu celebro, eu não quebro a aliança que eu celebro. Quero que você se coloque em pé, por gentileza, estenda suas mãos para os céus, e num sinal de entrega completa e total, você possa dizer
para o Senhor, não para mim, não para o pastor Robson, não para a liderança desta igreja, mas dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor pode contar comigo, o Senhor pode usar na minha vida. Deus, eu quero gastar toda a minha vitalidade na tua obra, glorificando o teu nome e compartilhando do teu evangelho. Pai, eu oro nesta noite pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida de cada um deles, o Senhor conhece. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do teu santo e bendito Espírito. Que a tua boa mão seja com ele, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas dores, Deus, com as suas preocupações, os seus temores. Mas a minha oração, Deus, é que o Senhor intervenha, que o Senhor venha, que o Senhor toque, que o Senhor visite, que o Senhor transforme, Deus, que o Senhor reverta, Pai, que o Senhor renove a vida deste homem, desta mulher, desta família, desta casa, Deus, trazendo dos céus a restauração, a recuperação, Deus, o renovo dos céus, e fazendo na vida dele, Deus, ele não somente lembrar da aliança que celebrou com o Senhor, mas renovar a aliança contigo, com os céus e com a igreja de Jesus. Eu oro assim pela vida dele, o abençoando, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar a Jesus, bendizer o nome dele. Deus abençoe. It was there not long ago.